Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel, esse é o canal A Luz, para não esquecer. A gente hoje vai tratar da filosofia pragmática, que é o primeiro capítulo do livro O Programador Pragmático, que é um livro escrito por Andrew Hunt e David Thomas. É um livro já um pouco antigo, do ano de 1999, mas que continua sendo uma referência no mundo da programação, muito indicado aí nos cursos de ciência da computação, e que passa essa filosofia que ela é muito interessante porque ela é o tempo todo aplicada, né? Então, ao fim de cada capítulo, ele passa alguns desafios, ou seja, são instruções para que você aplique no seu dia a dia enquanto programador. Algumas delas são um pouco mais voltadas se você trabalha numa equipe, né? Se você já está na indústria, no universo da programação, e outras podem ser aplicadas por qualquer um, independente do nível que está, né? Se já é um programador experiente, ou se é um iniciante ou intermediário, beleza? Então a gente vai ver quais que são os primeiros pontos desse primeiro capítulo. Eu pretendo fazer outras partes desse vídeo, ou seja, falando sobre os outros capítulos, mas eu acho muito interessante focar aqui bastante nessa filosofia pragmática, que é o que vai nortear toda a forma de atuação dele e demais explicações, tá, na continuação do livro, beleza? Então, vem comigo. Bem, o primeiro capítulo na tradução livre feita por mim chama-se O Gato Comeu Meu Código Fonte, ou seja, meu SRC, meu source, e que basicamente tem a sua principal conselho de tomar responsabilidade por aquilo que você fez, certo? Então, o que a gente pode aprender com isso, né? Ser responsável pelas mudanças que você fez no teu código, certo? Então, sempre que algum problema, algum bug ou algum código se perdeu, algum tracking, né, se você está com um código que ele é compartilhado, se perdeu, a principal coisa a se fazer é tomar responsabilidade e oferecer opções e não desculpas, ou seja, não querer justificar por que aconteceu aquele erro, e sim propor soluções para realizar, satisfazer aquele problema. Ou seja, basicamente, né, seja esse um problema seu, que é o que ele está falando aqui especificamente, ou ainda adianta algum problema que surgiu no código, seja acrescentado por outra pessoa ou de alguma feature, né, que a equipe em conjunto decidiu incluir no código. O que nos leva para o segundo capítulo. Esse primeiro capítulo é um capítulo mais introdutório. O segundo capítulo eu considero um dos mais importantes, que ele fala sobre a entropia do software. Ou seja, a entropia é um termo que vem da biologia, né, que é a força que um organismo tem de continuar coeso, ou seja, continuar com todas as suas forças acontecendo. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a entropia, ou seja, diversos problemas de saúde vão acontecendo. E, normalmente, essa perda de entropia, ela começa com o problema da janela quebrada, certo? Já foi feito um experimento, né, que foi basicamente colocar um carro, tá, numa vizinhança. Quem não tem um carro abandonado na sua vizinhança, e esse carro fica lá abandonado, tá? Esse carro intacto, abandonado, ele pode ficar lá por meses, até um ano, quem sabe, sem ninguém mexer e roubar ele, em que quer que seja. E foi feito esse experimento de forma acompanhada, né? Ou seja, tinham câmeras para ver o que estava acontecendo, colocaram o carro lá, o carro ficou lá por meses. A partir do momento que a equipe quebrou uma janela do carro, começou todo o processo de definhar e de saque ao carro, né? Então, depois disso foi o rádio, foram as rodas, foram os retrovisores, ou seja, tudo até sobrar só a carcaça desse carro. O que isso nos diz no universo da programação? Nos diz que um software em declínio, ele começa com um bug, ou seja, sempre olhe para aquela janela quebrada, certo? Então, se um problema aparecer, a primeira coisa é, se você tiver em equipe, conversar com a sua equipe, colocar esse ponto e tentar o mais rápido consertar esse problema, certo?
quando uma janela se quebra, ou seja, um bug que ele não é consertado, que ele se propaga pelo código, é muito fácil que a equipe entre no mindset de que já está tudo uma merda, né? Então podemos continuar dessa forma e podemos seguir desse mesmo mindset, criando outros bugs. Ou seja, isso nos leva para quais são as suas tarefas para colocar isso em prática. A primeira delas é pegar 1, 2 ou 3 bugs do teu código, de algum código que tu esteja trabalhando, e ver qual que é o problema deles, analisar e já consertar eles agora, nesse momento, depois que você acabar esse vídeo, obviamente. Beleza? E o próximo desafio é que você analise, e aí você vai ter que ficar atento, colocar isso, anotar isso, colocar isso como um lembrete em algum lugar, ou até como comentário no teu código. Analise qual é a sua primeira reação quando aparece algum problema. Vê qual que é o seu mindset quando acontece alguma situação desse tipo. Beleza? Essas são as duas tarefas, os dois desafios que a gente tem aí propostos pelo autor para você fazer assim que acabar esse vídeo. E o que nos leva para o terceiro capítulo, que é o capítulo da sopa de pedras, beleza? O capítulo começa com uma historinha que ele conta sobre um grupo de soldados que estava chegando num vilarejo, né, e visualizou aquilo como uma chance de comer. Chegando lá, todas as portas estavam trancadas, lacradas com o máximo de segurança possível, e eles não conseguiam ter acesso a nenhuma pessoa, ninguém respondia, porque o país estava em guerra. E o que esses soldados fizeram espertamente foi acender um fogo no local público, fazer uma fogueira e começar a cozinhar uma sopa de pedra. Começaram a surgir alguns moradores e perguntaram: nossa, isso é bom, isso funciona? E aí eles relataram: nossa, funciona, mas sabe o que seria melhor ainda? Ficaria melhor ainda essa sopa de pedra com algumas cenouras. Então alguns moradores foram lá, pegaram as cenouras e acrescentaram. E aí eles perguntaram: bem, é só isso mesmo? Está pronto? Não, então, com certeza vai ficar bom, mas se a gente acrescentar umas batatinhas aí vai ficar melhor ainda. Ou seja, isso foi acontecendo até que eles tinham uma refeição completa com carnes e etc. O que essa metáfora, esse conto quer dizer pra gente? Né? É uma estratégia que ele coloca para que, né, seja você um líder ou alguém que está dentro de uma equipe, que você coloque alguma situação a qual você quer resolver, algum feature, ou alguma funcionalidade, ou até mesmo criar o MVP, a menor solução viável, né? E você vai criando, né, um ambiente em que essa sua solução ela seja olhada, ela seja valorizada, né? E aí você solte algumas possibilidades de coisas que a equipe pode estar contribuindo, porque às vezes a gente tem muitas funções no nosso dia a dia e não percebe que é o momento de se juntar para ver coletivamente como que a gente pode melhorar aquela solução, aquele produto, aquele código, né? Então essa é a estratégia da sopa de pedras, ou seja, e deixar que as pessoas tomem responsabilidade por pegar a cenoura, pegar a batata. Quando eu falo pegar a cenoura e pegar a batata, eu falo em adicionar uma sidebar que seja mais intuitiva, certo? Adicionar algo que seja mais interessante. Por exemplo, recentemente, fazendo uma analogia com esses dois últimos capítulos, né, estou fazendo um programa no qual ele tem uma autenticação, tem que colocar a senha e o login. E a senha e o login eles estavam funcionando e você entrava para a página do dashboard. Entretanto, eu reparei, né, que esse dashboard você poderia escrever simplesmente /dashboard e ele conseguia acessar ele da página inicial. São várias páginas no aplicativo web. E esse bug apareceu, certo? E eu deixei ele para frente, né? E vários bugs começaram aparecendo e eu fui começando a fazer coisas que eu julgava ser mais importantes, ou talvez não querendo enfrentar aqueles problemas que eu julgava que seriam do início do código, né? E quando eu consertei esse primeiro bug, eu fui consertando diversos outros que foram aparecendo, eu consegui restaurar o mindset do programa.
esse capítulo ele nos leva a olhar para o todo, ou seja, a gente sempre tem que consertar os bugs, mas olhar para o todo, né? O que esse último capítulo, capítulo 3, eles nos relata para isso, dessa capacidade da gente colocar um problema e chamar um holofote para algo que a gente está oferecendo, tá? Que pode ser uma sopa de pedras, que não tem utilidade, mas pode ser algo útil também, para que a gente consiga se juntar num esforço conjunto e olhar para o todo do produto e que todos colaborem nos códigos. O que nos leva direto para o capítulo 4, que é um software bom o suficiente, ou como já adiantei, um MVP. Tá? O que é um código bom o suficiente? Não é um código mal escrito, não é um código com bug. É um código que ele tem a função core, né? Ou seja, coração do produto que tu está oferecendo, certo? Ele tem a principal funcionalidade que tu quer que ele ofereça, tá? Então, se é um programa de dimensionamento de sistema solar, então ele dimensiona um sistema solar. Mas talvez no início ele não precise ter um armazenamento de todos os dimensionamentos, talvez ele não precise no início ter uma página para colocar todos os perfis de todos os engenheiros que trabalham utilizando esse software. Claro que são funcionalidades desejadas, mas ele não precisa ter todas essas funcionalidades, e sim a principal. Por quê? Primeiro, por duas razões. Primeiro, é muito interessante que o usuário ajude e trabalhe na confecção do produto. Afinal de contas, quando você faz um aplicativo, um software, o que quer que seja, você está buscando entregar isso para o usuário final, certo? E quando você já busca entregar um produto 100% pronto, primeiro que é muito difícil, porque não existe um código perfeito. Você vai estar excluindo o usuário final dessa decisão, o que é muito importante. Que nos leva para o segundo ponto, que é a decisão de usar o software hoje ou usar o software daqui a um ano, ou no futuro, ou daqui a 2 meses. Tá? Basicamente, muitas vezes o usuário, que é, afinal de contas, a razão daquele produto está sendo feito, que vai poder ser utilizado pelo usuário, muitas vezes esse usuário vai preferir usar esse programa com alguma coisinha ou outra que está faltando, mas a funcionalidade principal dele funcionando, do que usar ele lá para frente, né? Você deixaria, por exemplo, de usar o WhatsApp por um ano para que ele tivesse ter uma coisinha a mais, como envio automático de mensagem, enfim, o que quer que seja? Talvez sim, talvez não. Isso é uma decisão que ela tem que ser tomada pelo usuário, tá? O que nos leva para o próximo ponto, né? De ter a qualidade como um pré-requisito. Ou seja, na hora que você está fazendo a tua pesquisa, né, do teu produto, na hora de que você está levando ele, testando ele, né, é muito importante que a qualidade, ou seja, o quão profundo ele vai naquele problema, que isso seja trazido para o usuário essa decisão, certo? Como um pré-requisito. Isso também leva a gente para o ponto de parada, ou seja, saiba quando parar, que é o próximo tópico dentro desse capítulo, que me recorda muito o problema da parada, né? Que é um problema muito comum, né, em qualquer tipo de dilema da programação. Eu falei sobre ele no review que eu fiz, Algoritmos para Viver, é um dos capítulos lá muito interessante. Quem quiser ver o vídeo, tá passando o card aqui em cima, e ele fala sobre o problema de parada ótima, ou seja, qual que é o ponto ótimo, né? Como que o trade-off de você continuar procurando, sei lá, por um mínimo de um ponto de minimizar custos que provém a maior receita da tua empresa, ou quando que é o ponto de você parar de adicionar funcionalidade e simplesmente lançar ele no mercado, tá? Então, como esse produto ele vai ser utilizado por usuários, a decisão que ele vai fazer vai ser a equipe, mas é muito importante que essa decisão seja baseada no feedback dado pelo usuário, beleza? Então, basicamente, isso leva para uma nova tarefa, um novo desafio, que analise os softwares ou os aplicativos que você mais usa hoje. Os aplicativos mais utilizados, né, por grande parte da população são WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook, mas você pode colocar nesse bolo também aplicativos de banco, aplicativos como Spotify, aplicativos como
mapas, enfim. Você preferia ficar um tempo sem usar eles para você acrescentar o que quer que seja que você julga que ficaria interessante em algum desses aplicativos? Então pense em alguns aplicativos que você mudaria. Você ficaria um mês ou 2 meses sem usar esse aplicativo para que novas funcionalidades fossem colocadas? Fica uma tarefa. O próximo capítulo, que leva naturalmente para a próxima dica, todos esses são muito práticos, é o portfólio de conhecimento. Aí pega uma frase do Benjamin Franklin, que diz que o investimento em conhecimento é o investimento que tem o maior retorno, tá? Para te incentivar a investir no conhecimento, É muito importante e é uma das razões também que muitas pessoas estão enriquecendo provendo bons cursos, sejam eles online ou não, tá? E como investimento, ele conta com algumas premissas. Essas premissas basicamente são, tá? 1. Investir regularmente, ou seja, sempre estar praticando. 2. Diversificar os teus produtos. 3. Mesclar produtos de alto risco, que naturalmente são os que têm o maior retorno, com produtos de baixo risco e menor retorno. Esse foi o 3º. O 4. Sempre comprar na baixa e vender na alta. Ou seja, como é que a gente pode aplicar isso para os investimentos? Quando um produto chega, seja ele uma nova feature, um novo framework ou um novo problema que precisa ser solucionado através de algum aplicativo, através de algum software, invista nele quando isso está surgindo e venda ele quando isso já tem muitas empresas fazendo esse tipo de serviço. E o último conselho, que é sempre balancear e sempre revisitar os teus investimentos. Isso vale para um produto de tecnologia, isso vale para uma linguagem, um framework que tu utiliza para fazer esses produtos. Então ele traz algumas tarefas, tá, para serem feitas. Primeira, aprender pelo menos uma linguagem por ano. Claro que se tu está já envolvido em algum produto muito fortemente, tu não vai precisar mudar a linguagem desse teu produto, tá? Não faria nem sentido se ela está resolvendo todos os problemas que tu tem, tá? Mas é para que você sempre esteja atualizado, sempre esteja lidando com os paradigmas de uma diferente forma. O próximo é ler um livro técnico a cada 3 meses, ou seja, 4 livros por ano. Faça aulas, ou seja, entre em cursos online, o que quer que seja, presenciais. Participe de seminários, encontros, hackathons, o que quer que seja o nome, webinários, e faça questão de praticar, como eu estou fazendo aqui. Quando você faz algo, você pratica, ou seja, eu tive que revisitar o livro para poder passar isso aqui tudo bem condensado. Experimente outros IDEs, ou seja, outros editores ou ideias e outros sistemas operacionais também. Então, se você sempre trabalhou com Windows, tente utilizar o Linux, enfim. Participe e leia de journals, ou seja, periódicos que sempre estão publicando novidades ou resoluções de problemas de melhor forma. E participe também de fóruns e GitHubs, ou seja, sempre absorvendo e também produzindo conteúdo para troca, beleza? E claro, avalie criticamente o conteúdo, inclusive esse vídeo, leia o livro original, veja se está conforme o livro, o que leva a gente para as tarefas. Se você está muito tempo sem aprender uma linguagem nova, estacionado na linguagem que você está, sem prejudicar o seu trabalho, sem prejudicar os seus projetos principais, vamos começar uma linguagem nova essa semana ainda, aprendendo os básicos, testando alguns códigos, já rodando alguma coisa que tem no GitHub, começando a aprender o mecanismo da linguagem, as classes, os métodos, etc. E vamos começar a ler um livro técnico, por que não o Programador Pragmático? Muito bom, vou estar deixando um link aqui da Amazon que você consegue adquirir ele com desconto e ajudar o canal também. Basicamente, isso nos leva para o próximo capítulo, que é comunique-se. Saiba se comunicar. No dia a dia de qualquer profissão, você tem que se comunicar, e do programador não é diferente. Não existe a ideia de um programador que fica numa salinha totalmente comunicável. A gente sempre precisa estar se comunicando, seja em fóruns, seja pedindo feedback do usuário, seja se comunicando com a nossa equipe, o que quer que seja, a gente está sempre se comunicando. Então é muito importante para o programador pragmático aprender a se comunicar.
A primeira etapa para aprender a se comunicar bem é saber o que você quer falar. Parece óbvio, mas não tanto assim. Às vezes a gente começa algum discurso, alguma fala e não sabe exatamente qual é o objetivo daquilo. Então, sempre que a gente vai fazer uma comunicação, seja ela escrita ou verbal, né, seja mandar um e-mail um pouco mais complexo ou fazer um relatório de algo que você está fazendo ou comunicar com o seu superior sobre algum problema que você está enfrentando, faça um roteiro, nem que seja 2 ou 3 linhas daquilo que você vai falar e os argumentos que você vai utilizar para justificar o teu ponto. O segundo ponto é conheça a tua audiência, ou seja, não venha falar algo extremamente técnico, extremamente algoritmos muito avançados com alguém que é do comercial ou com um usuário teu, certo? Sabe as necessidades, as habilidades, os interesses da pessoa que você está falando. O terceiro ponto é saiba o momento certo, ou seja, não venha falar com o teu chefe quando ele já enfrentou um monte de problema na semana, que está com um filho dele está no hospital, às 6 horas da tarde de uma sexta-feira, certo? Sabe o momento certo, tá? Não venha falar de algo lá do início da arquitetura do projeto no momento em que isso já foi definido e vocês estão em outro momento, né? Principalmente se for alguém que tem um cargo maior de decisão, tá? Ou seja, saiba o momento certo de falar, né? Se o gerente está enfrentando algum problema com a arquitetura, certo? E isso está sendo revisto, esse é o momento certo para falar sobre esse assunto, tá? Então ter esse fim é muito importante. E o que nos leva para os últimos dois pontos, que é sempre dê feedback, tá? Seja ele positivo ou negativo, ou seja, se te pedirem para fazer um parágrafo descrevendo um readme, uma descrição do programa, né, e você vê que isso não é possível, que precisa de mais páginas, seja claro e diga que olha, isso não é possível por tais questões, tá? Mas dê esse feedback, não se cale na hora que você tem que falar, ou não fale demais na hora que você tem que calar, beleza? E o último ponto é apresentação, layout é sempre importante. A gente tem 1000 ferramentas, tanto para apresentação, né, Canva, seja para um relatório bem escrito, LaTeX, enfim, o que quer que seja, dependendo da demanda que tu tenha de apresentação. Beleza, pessoal? Então, a tarefa para esse capítulo é fazer uma apresentação bem feita para alguma tarefa que tu está pensando e fazer esses roteirinhos, ou seja, o que você vai falar, quais são os argumentos, o momento certo de falar e saber qual que é a abordagem que tu vai ter dependendo de quem você precisa falar para alguma tarefa que tu tem que fazer. Pode até não necessariamente ser para a programação, mas de preferência dentro de uma tarefa da programação, afinal de contas é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. E espero que vocês tenham aproveitado esses conhecimentos. Para mim foi muito proveitoso ter estudado para passar aqui para vocês. Não se esquece de clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso motiva a gente a estar continuando a fazer esses conteúdos e passar essas informações para vocês. E claro, deixe aqui seu comentário, o que vocês acham sobre esse livro, se vocês já leram e o que vocês aproveitaram para o seu dia a dia. E claro, comente o resultado das tarefas que a gente passou aqui, beleza? Tamo junto, abre a cortina e deixa a luz entrar.